mundialmente o chamado à missão. O sábado da mulher adventista. Então, queridos, nós temos um grande privilégio dado por Deus de ser chamado à missão. Assim como Ele chamou muitas pessoas no passado e eles atenderam o seu chamado, assim também nós hoje aceitamos o chamado de Deus e estamos aqui. Um dia alguém aceitou o chamado e foi até nós e levou a mensagem. E hoje nós estamos aqui. Porque dissemos sim para Deus. Falamos sim ao chamado de Deus. Pois quando Deus nos chama, nós devemos abrir o nosso coração e dizer sim. Deus nos chama pessoas capacitadas. Ele nos chama para nos capacitar. Portanto, quando você ouvir a voz de Deus te convidando, diga sim. Não tenha medo. Não se foque com coisas que não te edificam e apenas foque em Cristo. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos ver a história de uma mulher que foi chamada por Deus. Que é a história de Débora, que está lá em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4, do verso 10 em diante. Capítulo 4, vamos ler o verso 4. Quando todos acharem, a gente vai orar, certo? Juízes, capítulo 4, verso 4. Vamos ler do verso 1 para a gente entender melhor. Capítulo 4, verso 1. Dentro da situação. Amém? Amém. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, estamos com a Tua palavra aberta. E cremos, Senhor Deus, que quando Tua palavra está aberta, o Senhor fala com nós. Então, Senhor, que o Senhor, nesse momento, abre a nossa mente para receber o que o Senhor tem a falar com nós nessa manhã. Dai-nos a unção do Espírito Santo para que possamos entender, aprender e assim ensinar os outros. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos encontraram? Muito bem. O verso 1. Os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Elder, e o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governara a Zor. O comandante do seu exército era Cícero, que morava em Arosete. Verso 3. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante
e 200, é isso? E o quê? Queridos, aqui a gente vê que o povo de Deus eles estavam passando por sofrimento. Vamos ler o verso 4. Débora profetiza, esposa de Labidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel deu o seguinte ordem: vá e reúna os homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você, junto ao ribeiro de Quizon, com os carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Mas neste momento ela responde: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque a sua entrega, o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes, 10.000 homens. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. A gente vê até aí, como a gente viu no começo, que o povo de Deus, eles vinham sofrendo. E eles clamaram a Deus. Eles clamaram a Deus por libertação, por ajuda. E Deus enviou quem? Débora. Ele usou Débora. Só que antes de Débora ser chamada por Deus, querido, Débora era uma mulher, mãe, dona de casa, uma mulher comum. Só que Débora, ela servia a Deus. E ela era respeitada pelas pessoas. Por quê? Porque ela dava um testemunho. Quando você lê a história bem direitinho, detalhada em casa, você vai entender melhor. Débora era uma mulher usada por Deus, e dentro da sua casa, da sua família, por onde quer que ela fosse, ela era respeitada. Aqui em cima a gente leu que as pessoas vinham ao encontro dela trazer questões, assim, vamos dizer, falar nas nossas palavras, trazer problemas, trazer situações para que ela ajudasse a resolver ou aconselhar. Para se aconselhar, né? Isso. Não é diferente na nossa vida hoje. Nós, como cristãos, nós também somos procurados. Quando dos nossos irmãos passa por algum problema, eles nos procuram: irmão, me ajude aqui, o que fazer, como fazer. Mas nós abrimos o nosso coração para qualquer pessoa? Não, queridos. Não. Por isso que nós, como filhos e filhas de Deus, nós devemos dar bom testemunho por onde quer que a gente ande.
assim como Débora. E Débora, ela aceita o chamado de Deus quando ela vai a Baraque e chama ele para reunir os 10.000 homens para enfrentar aquele outro exército, que humanamente eles iam perder, porque eles não tinham carros de ferro, as armas dele eram diferentes do outro exército, sem falar que a multidão deles era muito maior. Mas em momento algum a história conta que ela temeu. Ela simplesmente ouviu o que Deus mandou ela falar e ela fez. Ela foi lá, chamou Baraque, e ele confiou tanto nela que ele disse: eu só vou se você for comigo. E ela ainda disse a ele: não pense que a vitória vai ser sua, vai ser de uma mulher. Mas ela não estava se referindo a ela. Ela estava se referindo a Joel, que lá no finalzinho da história, você vê que em meio a esse confronto que houve, o exército inimigo, ele perdeu, ele foi destruído. Mas aí, aquele líder maior, ele fugiu. E lá ele se escondeu em um acampamento. E ele chegou, pediu abrigo. Joel mandou ele entrar. Ele entrou e disse: olha, se chegar alguém aqui, não diz que eu estou aqui. E ela acolheu ele. Ele pediu água, ela deu leite. Ele deitou e dormiu. E aí Joel matou ele. Quando Débora disse que a vitória do povo de Deus vinha por uma mulher e não por Baraque, era por Joel. Porque quando Deus quer nos abençoar e libertar o seu povo, Ele usa pessoas que a gente nem imaginaria que podia estar do nosso lado. Ele diz que a história conta da superação de Débora, da coragem, do testemunho que ela dava às pessoas por onde ela andava. Essa história ela nos lembra que mesmo quando nos sentimos fracos ou inseguros, não devemos confiar apenas em nossos recursos ou estratégia. Nós devemos confiar em quem? Em Deus. É em Deus que nós devemos entregar a nossa vida diariamente, para que a luz dele cresça e desenvolva em nossas vidas. Para que onde quer que a gente vá, a gente seja luz para as pessoas. E eles possam ver Deus em nós e ter a confiança de saber que você é verdadeiro e que está se falando a verdade. Deus disse que nunca nos abandonaria. Não importa a situação que você esteja passando. Lá em Isaías 41:10, veja o que Deus diz. Abra sua Bíblia. Isaías 41:10. É um texto bem conhecido, mas é importante que a gente leia, para a gente relembrar de que Deus nunca nos abandona. Diz assim: não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu lhes dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com minha mão direita da minha justiça. Amém? Amém? Por isso, devemos confiar em Deus, porque Ele prometeu que Ele nunca nos abandonaria. Então, esteja nós. Em qualquer desafio da vida, nós temos que confiar nele, confiar em suas promessas. Assim como Débora confiou em Deus, assim como Deus chamou Débora, Ele também chamou homens, né? Quando Deus chamou Moisés, Moisés temeu. Moisés: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. E muitas vezes Deus nos chama e a gente tem essa mesma reação. Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar, mas Deus quer nos capacitar, queridos.
Deus nos chama não é porque a gente já sabe, é para que a gente desenvolva. Eu tenho visto aqui na igreja que depois que a gente começou a trabalhar, desenvolver um pouco melhor o ministério da mulher, assim como todos os ministérios, as mulheres elas têm se destacado nessa igreja. Elas têm pregado, os louvores congregacionais têm melhorado, não é igual do começo do ano. Por quê? Porque estão envolvidos na missão, aceitaram o chamado. Ontem eu estava aqui na programação e eu estava observando Berenice cantar, e foi maravilhoso, né? Num tom equilibrado, levou a música muito bonito ali em todos os tons, e que foi maravilhoso. Por que isso aconteceu? Porque ela disse sim quando Jesus chamou ela. Deus nos chama para desenvolver na igreja os nossos dons, os nossos talentos. Lembre-se disso. Quando Deus chamar você, diga assim: Senhor, eu aceito. Quando alguém vier a você, irmão, venha cantar, aceite. Porque quem está te chamando não é o irmão, é Deus. E assim como ele usou Débora, Moisés e tantos outros, tantas mulheres, Ele também quer usar nós hoje, né? Ele também quer nos usar, Ele quer nos capacitar. Porque, humanamente falando, queridos, nós não estaríamos nem aqui. Nós estaríamos cuidando dos nossos interesses. Mas Ele tocou em nós recebemos a mensagem e dissemos sim para Ele. E hoje o desejo de Deus é transformar a nossa vida por completo, para que quando Ele voltar, a gente possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque se nós endurecer o nosso coração e fechar a nossa mente e dizer: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei limpar a igreja, eu não sei fazer decoração, eu não sei fazer decoração, mas eu vou lá e meto a cara e a gente faz. A gente junta com um, junta com o outro e faz. Por quê? Porque Deus nos chamou, querido. Não é porque a gente sabe, é que ninguém fez curso de decorar nada, mas a gente vai lá e dá o nosso jeitinho, né? E termina ficando bom. É isso? Nós somos cantores, mas Deus nos chama e a gente vai lá e canta. Por quê? Porque Ele usa a gente. Por isso, querido, nós precisamos continuar na presença de Deus, como Débora de manhã, diariamente dentro da nossa casa, com a nossa família. É o primeiro lugar aonde você tem um encontro com Deus. Porque a nossa casa, ela é o maior campo de batalha da nossa vida. É com a nossa família. É onde muitas vezes o nosso caráter ele é moldado. Porque é onde nós temos que ter o equilíbrio em muitas situações que nós passamos. E em muitas situações, se a gente perde o desequilíbrio, o que os nossos filhos vão dizer? Estava na igreja. Está assim agora em casa? Não sou eu, mas quem escutar. Por isso é tão importante a gente ter a certeza de que Deus está conosco, de que Ele cuida de nós, e a importância da gente buscá-lo diariamente, independente de reconhecimento, independente de troféu ou aplauso, porque Deus nos convida para nos usar. E se eu digo sim, Senhor, eu aceito, Ele vai me capacitar para tudo aquilo que chegar em minhas mãos. Amém? Amém. Débora, como modelo para hoje. No lar você é o alicerce. Seu amor constrói, sua fé sustenta, sua presença transforma. Ao cuidar,
No lar você é o alicerce. O seu amor constrói, sua fé sustenta, sua presença transforma. Ao cuidar da sua família, você está participando do plano de Deus para formar vidas comprometidas com o reino dos céus. Esse é um dos primeiros deveres de nós, é cuidar da nossa família. Na igreja, você é essencial. Você é a parte viva do corpo de Cristo. Seja ensinando, organizando, discipulando ou intercedendo. Seu serviço fortalece a obra de Deus. Ele chama você, mulher, para contribuir com seus dons. Todos são importantes. Diante de Deus não faz diferença se você só limpa a igreja, ou se você prega, ou se você canta. Tudo é dom. E todos vêm de Deus. E cabe a nós desenvolvê-los. Mulher, seja como Débora, que se levantou com fé. Seja como Esther, que se posicionou com coragem. Seja como Maria, que disse: eis-me aqui. Não espere o momento perfeito. O momento é agora. Deus chama e Ele promete: eu estarei com você. Portanto, não tenha medo quando Deus te chamar. O mundo precisa de pessoas como você. Hoje, quando nós paramos e analisamos a situação a qual o mundo está, o que mais nós encontramos lá fora são pessoas carentes. O maior sofrimento do mundo hoje é porque não conhece a Deus. Porque as pessoas que conhecem a Deus e aceitam os seus chamados, suas vidas são transformadas. Na casa de Betânia, 2 irmãs receberam Jesus. É uma história muito conhecida. Que foi Marta e quem? E Maria. Mas nessa história de Marta e Maria, tem 2 contextos. Tem uma que parou e foi ouvir o que Jesus tinha para falar. E tem a outra que estava ali, de um lado para o outro, procurando dar o seu melhor. Porém, no momento, não era o que ela tinha que fazer. No momento, ela era para parar e ouvir Jesus falar. E muitas vezes nós estamos se comportando que nem correndo de um lado para o outro e não temos tempo nem para a gente, nem para a família e nem para Deus. E levamos a vida de qualquer maneira. E é isso que nós temos que cuidar. Porque quando nós levamos a vida assim, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito de Deus todos os dias em nossas vidas. Devemos buscar a Deus todos os dias, ter uma vida de oração, para que no maior campo de guerra, que é o nosso lar, a gente consiga vencer as batalhas e Deus seja vitorioso. Amém? Por isso, querido, nesta manhã de sábado, Deus continua levantando mulheres de fé, cheias do Espírito Santo, que lideram com sabedoria, coragem e compaixão. Mulheres que, como Débora, se colocaram à disposição do céu para fazer a diferença em tempos desafiadores. A igreja hoje precisa de mulheres
como Débora. Que se levante com ousadia e amor para marcar gerações com esperança. Queridos, Deus hoje nos chama a uma missão. A missão maior que nós temos hoje e que falta ser concluída é a pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho for pregado a todo mundo, Jesus volta. Portanto, hoje nós devemos ter dois maiores objetivos. Um é a nossa família e o outro é a pregação do Evangelho. Porque sem sua família você não dá bom testemunho. Se você dentro do seu lar não der bom testemunho para a tua família, você não vai conseguir levar pessoas a Cristo. Não vai ter. Porque se você não é cristão dentro do seu lar, você não vai conseguir vencer as guerras que vêm para por vir. Para a gente vencer, precisamos estar ligados a Cristo. A nossa família é algo precioso. Não estou dizendo aqui que família você tem que botar acima de Deus. Não é isso. Mas família é projeto de Deus. Foi Deus que projetou. E nós devemos amar e cuidar da nossa família. Dentro da história de Débora, querido, se a gente for parar e estudar ela bem direitinho, você vai tirar um sermonário para toda a área da igreja. Tanto família, como evangelística e muitos outros. Mas hoje, Jesus nos chamou e nós dissemos sim. Hoje, devemos continuar na presença dele, buscando comunhão diária, para que ele continue com o seu Santo Espírito nos usando, nos abençoando e nos capacitando. Amém? Eu convido vocês para ficar em pé e cantar o hino. Senhor, tua graça me alcançou.
perdoar os nossos pecados, irá nos dar a sabedoria que precisamos para te servir e para desenvolver os dons e talentos que o Senhor tem dado para cada um de nós. Portanto, Senhor Deus, nos tome em tuas mãos, transforma o nosso coração, a nossa mente, ajuda-nos a cuidar da nossa família, mesmo em meio a tempo de guerra, que o Senhor possa conceder amor em nossos corações, que a tua palavra seja sempre aberta dentro da nossa casa e que esteja sempre viva dentro de nós. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado, nos tome em tuas mãos, usa-nos, nos capacita, perdoando os nossos pecados e colocando dentro de nós o teu Santo Espírito, para dizer sim quando o Senhor nos chamar, com a certeza de que é o Senhor quem vai falar e não nós. Ajuda-nos, em nome de Jesus.